Imitação de Cristo, livro 1, capítulo 23, da meditação da morte. Ó cegueira e dureza do coração, que só cuida do presente sem olhar para o futuro. Se tivesses boa consciência, não temerias muito a morte. Melhor fora evitar o pecado que fugir da morte. Se não estás preparado hoje, como estarás amanhã? O amanhã é incerto, e quem sabe se te será concedido? Ó, nem sempre traz emenda a longa vida, senão que aumenta muitas vezes a culpa. Eu já vou fazer um parênteses aqui sobre uma frase que muitas pessoas falam, e ela é muito conhecida porque muitas pessoas, digamos, comprovam na prática. Vaso ruim não quebra. Quem nunca ouviu ou até falou isso? Poxa, tal pessoa faz o que faz e tá viva, aparentemente bem. Só que, gente, o que é aparentemente bem se a gente aqui é só uma passagem? Se nós estamos falando de um futuro na eternidade. Às vezes, Deus deixa uma pessoa viver muito tempo para ela tentar se arrepender, nem que seja um pouco, para fugir do inferno. E a pessoa que não se emenda, que não tem problemas na vida, ela às vezes está se condenando cada vez mais ao inferno e não percebe. Às vezes a pessoa, ela tem uma vida tão boa, não sofre, e isso parece uma coisa boa, mas ela nunca busca Deus e ela continua uma vida com o pecado, ou seja, consagrada ao inferno. Então, às vezes, o vaso ruim não quebra, mas isso não é uma coisa boa. E que dó, temos que rezar pelas pessoas, para elas que enxergarem que às vezes elas têm oportunidades, ou com sofrimento, ou com uma vida longa, ou enfim, sempre achar uma solução para se arrepender. Essa frase é muito interessante. Nem sempre traz emenda à longa vida, senão que aumenta muitas vezes a culpa. Às vezes, uma vida supostamente boa que a pessoa tem, não é algo bom. Ela simplesmente. Quem nunca conheceu uma pessoa que finge que Deus não existe, que não quer saber de Deus e ela não tem problemas? Mas às vezes isso não é uma coisa boa. Às vezes, uma vez eu vi uma frase essa semana: o diabo te coloca na cela do pecado e a cela do pecado é super confortável para quando você quiser sair, você não conseguir mais. Mas enquanto você não tenta sair, é isso que o diabo quer na tua vida. Que até a hora da morte você não queira sair da cela, porque depois não pode mais. Então, às vezes, ele deixa uma cela muito confortável e te engana para você não ir atrás de Deus. Então, às vezes tem gente que reza, reza e fala: nossa, mas por que isso acontece na minha vida? Deus sabe o que faz. Confia em Deus que Ele sabe o que faz. Continuando. Oxalá tivéssemos um dia sequer vivido bem neste mundo. Um comentário para quem já ouviu muito, tem várias literaturas católicas que usam Oxalá e não sabe o que significa, tá? Oxalá é tipo que Deus queira, tomara, e é um termo bem antigo que já foi usado desde que cristão existe, até um pouco antes, na questão do judaísmo. E existe uma pequena confusão, porque no Brasil existe o uso desse termo para outras coisas que não são cristãs. Mas não se espante se quando você lê, até às vezes na igreja a gente fala Oxalá, não tem nada a ver com o que você pode já ter ouvido falar. Oxalá é bem mais antigo, é um termo já de tempos bíblicos e ele significa Deus queira, tomara. Continuando. Se for tanto para temer o morrer, talvez seja ainda mais perigoso o viver muito. Bem-aventurado aquele que medita sempre sobre a hora da morte e para ela se dispõe cada dia. Quão feliz e prudente é aquele que procura ser em vida como deseja que o ache a morte. Pois o que dará grande confiança de morte abençoada é o perfeito desprezo do mundo, o desejo ardente do progresso na virtude, o amor à disciplina, o rigor na penitência,
a prontidão na obediência, a renúncia de si mesmo e a paciência em sofrer, por amor de Cristo, qualquer adversidade. Muito fácil é praticar o bem enquanto estás são, mas quando enfermo, não sei o que poderás. Poucos melhoram com a enfermidade. Raro também se santificam os que andam em muitas peregrinações. Aqui eu vou fazer um outro parênteses. O convite na imitação de Cristo é tentar imitar Cristo e ter uma vida de oração na adversidade e na prosperidade. Não esperar um choque, até porque é uma coisa que eu observo muito na prática. Às vezes a gente acha que a pessoa ela vai ter uma conversão por uma tragédia, uma doença ou por uma graça. Isso até pode acontecer, mas a gente associa de forma errada, equivocada, que a conversão, que a mudança vem tendo alcançado uma graça, uma cura, ou tendo passado por uma tragédia, uma adversidade, um susto. Mas o mais comum é que as pessoas não mudam em nenhuma dessas situações. Algumas pessoas mudam porque já tinha uma sementinha plantada ali e elas simplesmente se mexeram para aquilo acontecer, para mudar de vida. Mas se você reparar com intimidade na vida das pessoas, seja quando elas conseguem finalmente dinheiro, um emprego melhor, o relacionamento que elas buscavam, aquela pessoa que queria ter filhos conseguiu ter filhos, a pessoa que conseguiu sair do país conseguiu o visto para sair do país, a pessoa que passou por um susto, quase foi atropelada, quase morreu, passou por um câncer. O como ela lida com Deus era uma coisa que já estava sendo nutrida, mesmo que silenciosamente. Quem conhece com muita intimidade ou já passou por isso sabe que mesmo encarar a morte de frente não muda as pessoas, se elas nunca quiseram fazer isso. Tem um ou outro caso, uma outra exceção, mas eu ainda digo que essas exceções, elas ainda assim consideravam Deus junto a elas silenciosamente. Foram criados naquilo e se afastaram e estavam sempre namorando o retorno a Deus, à igreja, antes daquilo acontecer, seja algo bom ou ruim. Por que eu falo isso? Um grande choque da minha vida adulta foi conhecer pessoas que passaram por doenças graves, quase morreram, ou até alcançaram graças gigantes e não se aproximaram de Deus por isso, ou se afastaram de vez. E eu acho que isso é o mais chocante quando a gente está falando de cura, ou de doenças graves, ou sustos muito grandes. Quem tem muita intimidade com uma pessoa ou já passou por isso, sabe que isso acontece com mais frequência do que a gente fala. Como as pessoas falam muito de eu mudei minha vida e esse foi um marco da minha mudança. Mas você não vai ouvir muitas histórias de, nossa, eu fui atropelado por um caminhão, quase morri e não dou a mínima para Deus. A gente não ouve esse tipo de discurso e acontece bastante. Então, a imitação de Cristo nos traz essa realidade cruel e verdadeira. Não espere coisas fantásticas na sua vida. Santa Teresinha nos convidava para buscar a santidade numa vida normal e ordinária. Ela falava vida e rotina ordinárias, amor extraordinário. Se não cuidas de ti no presente, quem cuidará de ti no futuro? Não confies em parentes e amigos, nem adies para mais tarde o negócio de tua salvação, porque mais depressa do que pensas, te esquecerão os homens. Aqui eu vou fazer outro parênteses, que é muito real e que eu vejo muito na prática, tendo contato com realidades de pessoas diferentes e como elas se comportam nas crises. Tudo que você valoriza que é terreno e mundano, você não importa. Essa coisa pode importar para você, essa pessoa, mas você não importa. Na prática, as pessoas, não se importe com a opinião das pessoas. As pessoas não vão aceitar que eu sou católica, que eu uso a medalha de Nossa Senhora, que eu rezo o terço, que eu posto coisas da igreja. As pessoas não estão nem aí para você. É por isso que Deus fala para você não se apegar às coisas mundanas. Eu levei um choque de realidade encarando a morte de pessoas na prática. E até a doença de pessoas, o afastamento do trabalho, enfim. Mas eu quero falar especificamente da morte,
por ser uma coisa irreversível. Não é uma viagem que você volta. Você foi e não volta, né? E aí a gente não... Quem está vivo não vê mais essa pessoa porque ela vai para o céu, inferno, purgatório. E por que você tem que priorizar a sua relação com Deus acima de tudo, por mais estranho que isso pareça? A gente tem o mau hábito de começar a criar apegos a coisas sem ter noção do quanto nós somos pequenos, não só para Deus. Deus nos ama, apesar de nós sermos infinitamente pequenos em relação à grandeza dele. Mas eu quero falar do quão pequenos nós somos para o mundo, para as coisas mundanas. A gente, às vezes, coloca tanto valor e apego a coisas mundanas e terrenas porque a gente acha que eles dão algum valor. Quando Deus fala, não se apega a nada disso, é que, tipo, só Deus se importa de verdade com você, sinceramente. O que acontece quando uma pessoa morre? Em menos de uma semana, o trabalho da pessoa a substituiu. No máximo 2 semanas. Eu já vi uma pessoa ser trocada no emprego em menos de 2 dias. E eu sabia que essa pessoa estava sempre preocupada, estressada, fazendo muito naquele trabalho, perdendo noites de sono, tendo dor de cabeça por causa do trabalho. E assim, gente, 2 dias. 2 dias essa pessoa foi substituída. Não aconteceu nada, ninguém se afetou. Mal choraram, se é que choraram. Os seus colegas de trabalho vão ficar mais chocados do que tristes com a sua morte, tá? Isso é uma coisa que você tem que saber. Os seus conhecidos, pessoas que só te conhecem, eles não vão chorar nem ir no seu velório por tristeza. Eles vão ficar curiosos e chocados com a sua morte. E quanto mais jovem a pessoa é, eles ficam chocados em encarar a morte de frente como uma realidade, mas tem mais a ver com elas do que com você. Elas não se importam de verdade. O que quer dizer? É sobre isso que Deus fala na Bíblia, só que de uma forma extremamente gentil. Todos os seus conhecidos, vizinhos, pessoas que dão bom dia para você, trabalham com você, elas vão ficar chocadas, ligeiramente tristes. No dia seguinte ou no mesmo dia, elas vão pro bar tomar uma cerveja e dar uma risada. Às vezes até no teu velório. Pessoas mais próximas da tua família, às vezes te viram crescer, elas vão ficar mais tristes, elas vão ter uma nostalgia, mas já no dia seguinte ou no fim de semana seguinte, elas já estão voltando à vida normal. Seus filhos e seu cônjuge, eles vão ficar 1, 2 semanas extremamente tristes, mas eles vão continuar trabalhando e vivendo a vida porque o mundo não para ninguém. Deus pode parar tudo por amor a você, o mundo não para. Os seus filhos, já 1, 2 meses depois, eles já não vão, eles vão lembrar com saudade, mas, gente, vida que segue, eles já estão entregando o relatório, estão planejando a viagem de Natal. E quanto ao cônjuge, que é o momento mais específico, porque pode envolver um novo relacionamento, tem um ou outro cônjuge que nunca mais se relaciona com ninguém, mas muitas vezes tem mais a ver com a própria personalidade e o plano de vida da pessoa do que com a memória do falecido ou da falecida. Então, isso é importante citar. Tem muitos viúvos e viúvas que nunca mais voltam a sair, namorar e tal, porque simplesmente é o perfil deles. Eles até acham incrível terem conseguido casar uma vez, não era o perfil deles. Tem muito mais a ver com eles do que com você. Mas o restante, no geral, no máximo 5 anos. A maioria, 1 a 2 anos já está namorando sério e tem gente que em menos de 1 ano já está noivo. O que eu quero falar com isso? Viva a sua vida, ame, tenha misericórdia, tenha caridade, confie nas pessoas, acredite nas pessoas. Mas assim, acredite, quando Deus na Bíblia fala para você, não se apegue às coisas mundanas e cuide da sua salvação, é porque ele sabe que o que é mundano responde só com ingratidão no final. E a única pessoa, única situação que existe gratidão verdadeira é com Deus, em Deus, por Deus, para Deus. Deus, qualquer pequeno arrependimento, qualquer pequena oração, qualquer pequena coisa que você faça, ele faz questão de garantir a eternidade. E você preocupada com a sociedade, com o que é terreno, com o que é mundano, e a vida segue. Continuando. Procura agora de tal modo viver, para que na hora da morte te possas antes alegrar que temer. Aprende agora a desprezar tudo,
para então poderes voar livremente a Cristo. Romanos 6, versículo 8. Castiga agora teu corpo pela penitência, para poderes então ter legítima confiança. Ó louco, que pensas viver muito tempo, quando não tens seguro nem um só dia. Quem se lembrará de ti depois da morte? E quem rogará por ti? Faze já, irmão caríssimo, quanto puderes, pois não sabes quando morrerás, nem o que te sucederá depois da morte. Enquanto tens tempo, ajunta riquezas imortais. Considera-te como hóspede e peregrino neste mundo, como se nada tivesses com os negócios da terra. Conserva livre teu coração e erguido a Deus, porque não tens aqui morada permanente.